Que vamos, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo desta sexta-feira, para você ficar muito bem informado sobre as últimas novidades do nosso Vasco da Gama. Uma tarde tensa, como vem sendo normalmente já estes últimos dias para todo torcedor vascaíno. Mais uma derrota no colo do técnico português Álvaro Pacheco e, acima de tudo, uma grande pressão para enfrentar o Cruzeiro neste próximo domingo em São Januário. O Vasco perdeu ontem para o Palmeiras em São Paulo e depois de amanhã tem mais um grande desafio contra uma equipe que hoje joga bola, contra uma equipe que hoje é organizada com relação à sua estrutura de SAF. Uma equipe hoje que é a 7ª colocada do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos e 3 vitórias nos últimos 5 jogos. E esse jogo, para o técnico Álvaro Pacheco, poderá ser decisivo. Uma derrota, sim, pode causar a demissão do técnico português. E a gente vai falar sobre, é claro, os próximos passos do Vasco. Vamos trazer algumas novidades, inclusive, sobre o que vem acontecendo internamente. O Vasco hoje vive um grande problema com relação à sua crise com o grupo norte-americano 777 Partners. Ontem, o Grupo Globo, GE, divulgou em uma matéria o posicionamento da perícia. A perícia, que no caso foi até o escritório da SAF para averiguar alguns documentos, identificou 3 grandes erros. Dentre esses 3 grandes erros, são as contas bancárias da SAF. Foram encontradas 2 contas diferentes do que constava, que deveria ser até o correto apenas uma. Foi também constatado, através dessa investigação, um empréstimo à empresa da 777 Partners F3EA Holding com juros que não foi pago da maneira que deveria ter sido paga, pois à época foi-se alegado que o empréstimo seria benéfico ao Vasco, pois com os juros o Vasco ganharia alguns milhõezinhos a mais de investimento para o caixa da SAF. E também foi investigado nessa perícia um valor pago ao Jorge Salgado maior do que constou no balanço. Então, assim, torcedor vascaíno, coisas complicadas acontecem. O grupo norte-americano se manifestou, emitiu uma nota. A gente também vai falar sobre isso, falar sobre 500 milhões de reais caindo nos cofres da colina histórica para a reforma do nosso Caldeirão. Felipe Coutinho mantendo a sua forma física no Rio de Janeiro. Temos muitas novidades, muitas informações a trazer. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, esse que você está assistindo agora, que sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, para fechar o vídeo, que sai sempre pela parte da noite. Então, se inscreva no nosso canal, ajudem o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Contamos muito com você, mesmo diante desse momento tão difícil, que nós vivemos com relação ao nosso Cruz Maltino. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente falando sobre coisas boas, Pelo menos um alento para o torcedor Cruz Maltino, que é essa imagem que está aparecendo aí a vocês. Imagem do Felipe Coutinho, o cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, treinando. Felipe Coutinho segue aqui no Rio de Janeiro, ainda de férias, se preparando para a próxima temporada, que poderá ser no Vasco da Gama, dependendo do Vasco da Gama apenas. Felipe Coutinho, em reuniões com o presidente Pedrinho, pediu algumas garantias para que ele pudesse assinar esse contrato com o nosso Cruz Maltino. Dentre as garantias, um time qualificado, reforços para o elenco, competitividade. E tudo isso o Vasco da Gama prometeu entregar ao jogador. Mas antes de assinar, o Felipe Coutinho quer ver o Vasco se movimentar para isso. Exatamente por esse motivo que até o momento nada avançou, nada aconteceu. A situação segue exatamente nessa sexta-feira, dia 14 de junho, como estava lá no início da semana. O Aston Villa e o Felipe Coutinho já chegaram a um acordo com relação à sua saída, sua rescisão contratual.
Esse acordo, porém, ainda não aconteceu, porque o Felipe Coutinho quer realmente ver que o Vasco da Gama vai preparar um terreno, vai preparar um ambiente para a sua chegada. Ele não quer voltar ao Vasco da Gama apenas por voltar. Ele não quer voltar ao Vasco da Gama para cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele quer ter um elenco competitivo, ele quer ter um grupo forte e lutar, brigar por grandes coisas aqui no Rio de Janeiro. E o atleta vem, é claro, se preparando para que isso possa acontecer. Show de bola, Vascão! Tá animado com o Coutinho? Deixa claro a sua opinião nos comentários, mas a gente espera que o quanto antes esse cria possa assinar com o Vasco, pois mais do que nunca o Vasco precisa de Felipe Coutinho. E olha, Vascão, seguir aqui também este Fala Gigante com boa notícia, né? Porque mesmo diante de tanta coisa negativa, a gente teve uma boa notícia nestas últimas horas de sexta-feira, nas primeiras horas inclusive, que foi sobre 500 milhões de reais caindo nos cofres do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um dinheiro que diz sobre a situação envolvendo Vasco da Gama, Cyrela e potencial construtivo. Qual é a informação que eu tenho a trazer a vocês, torcedor vascaíno? Hoje, pela parte da manhã, tivemos aí a notícia que o Vasco está muito próximo de acertar a venda do potencial construtivo. O que é o potencial construtivo? É o Vasco, hoje, que tem São Januário, pega o local de São Januário, a avaliação daquele terreno e vem de uma outra parte da cidade do Rio de Janeiro referente a São Januário. Isso é o que está sendo acertado hoje na Câmara dos Vereadores com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E o terreno que foi cedido ao Vasco da Gama, representando o terreno de São Januário, é na Barra da Tijuca. Um terreno que vale 500 milhões de reais. E o Vasco já conseguiu encontrar a empresa que tem por objetivo pagar e comprar esse terreno. É a Cyrela. A Cyrela é uma famosa rede incorporadora e construtora de imóveis com sede em São Paulo. E essa empresa já fez essa proposta ao Vasco e quer pagar cerca de R$500 milhão, valor estimado para as obras da reforma de São Januário, para fechar esse negócio. Esse negócio, inclusive, ainda só não foi concretizado, porque o projeto de lei, que é o projeto de lei do potencial construtivo que viabiliza a modernização do nosso caldeirão, tem que ser aprovado na Câmara dos Vereadores e já está em processo final. Inclusive, havia uma grande expectativa para que essa reunião acontecesse hoje na Câmara, mas teve que ser adiada a um pedido de um vereador. Abre um grande parênteses, vereador inclusive que torce para o Clube de Regatas do Flamengo. Foi um pedido mesmo para que essa reunião acontecesse na semana que vem, e ela exatamente por esse motivo foi remarcada, salvo engano, para o dia 17. Mas uma informação boa, uma informação muito legal. O potencial construtivo está aí sendo realmente está andando muito rápido, está avançando. Uma reforma que vai levar São Januário de 22 mil lugares para 48 mil lugares. Então, uma informação boa também, né? A reforma está saindo, a Cyrela é realmente a empresa que nesse momento está interessada em investir na reforma do nosso caldeirão. Prosseguindo aqui com o vídeo, torcedor vascaíno, quero falar aqui com vocês sobre o que aconteceu nestas últimas horas. Muito vem se falando sobre Vasco, sobre 777, sobre problemas envolvendo Jorge Salgado e tivemos novidades a trazer aqui a vocês. O Thiago Leifert, apresentador, ele trouxe, nestes últimos 2 dias, salvo engano, anteontem, uma matéria que comprova que o grupo norte-americano, quando comprou a SAF do Vasco da Gama em setembro de 2022, esse grupo já estava em um período de falência, já estava em uma queda financeira, um colapso gigante internamente. À época, para você ter noção, o grupo norte-americano já tinha um déficit financeiro que chegava à casa dos meio bilhão de reais. Essa era a situação. Uma empresa que tem um déficit de R$500 milhão, ela já apresenta assim um colapso gigantesco a ponto de ser detalhes para se decretar uma falência. Foi nessas condições que o Vasco aceitou que a 777 entrasse dentro do nosso Vasco da Gama. E atos como esses, matérias como essas feitas pelo Thiago Leifert, comprovam que realmente a situação não é mentira e sim uma realidade. E quais atos e o que eu estou dizendo que comprova exatamente o que rolou em setembro de 2022? O que foi detectado por parte da perícia. A gente trouxe essa informação hoje pela parte da manhã no Acorda Vascão, que uma perícia preliminar de contabilidade verificou uma série de inconsistências nas contas da Vasco da Gama SAF, como, dentre elas, o empréstimo irregular a uma empresa que pertence ao grupo norte-americano, pagamento ao ex-presidente Jorge Salgado com valor superior ao que foi divulgado em demonstrações financeiras e 2 contas no CNPJ da Vasco da Gama SAF. Foi um documento de 24 páginas, um relatório feito pela empresa SWOT Global, que foi juntado ontem, quinta-feira, ao processo que corre em segredo de justiça
da quarta vara empresarial, do Rio de Janeiro. Esse processo, inclusive, né, exatamente esse processo, ele no caso foi o processo que decretou a recuperação do futebol do Vasco da Gama para o associativo. Essa perícia foi uma determinação do juiz Paulo Sede Stefan, da liminar que tirou os direitos societários do grupo norte-americano. Na primeira tentativa, não sei se vocês lembram, mas eu relembro aqui a vocês, houve aí uma grande confusão. Os peritos tentaram entrar no escritório da Vasco da Gama SAF, mas teve a sua entrada barrada. À época, a informação que a gente teve é que vários funcionários da Vasco da Gama SAF saíram correndo pela porta dos fundos com notebooks, computadores nas mãos, tentando omitir, e é isso parecer, alguns relatos, alguns documentos, algo que estava dentro daqueles computadores, dentro daqueles notebooks. Inclusive, a informação é que há apenas um acesso parcial às contas da SAF. Alguns pedidos não foram atendidos, pedidos feitos pelo perito da SWOT Global. Então, tudo indica que muita coisa ainda foi omitida. E pelo pouco que se foi visto, já foram identificadas várias inconsistências, várias irregularidades. A conclusão feita pela perícia é a seguinte, ó, abre aspas aqui a vocês. Há informações que podem ser desqualificadas como conflitantes nos registros da SAF que precisam de mais esclarecimentos e documentação suporte. Dessa maneira, para o trabalho pericial isento, íntegro e aprofundado, é necessário que a SWOT obtenha maior acesso ao acervo de documentos da SAF, bem como entrevistas com profissionais internos para melhor entendimento e esclarecimento da rotina interna, para que assim a SWOT possa realizar seu lado pericial. Apesar disso, a conclusão da perícia é a seguinte, 2 pontos. Foi realizada a análise preliminar da documentação e fornecida pela SAF, tendo sido verificada a existência de indícios de irregularidades ocorridas durante a gestão da 777, inconsistências ou omissões de documentos bancários, ausências de contratos vinculados às operações financeiras, violação à ordem de credores em pagamentos realizados, transações intercompany comprometendo as operações da SAF. Essa foi a conclusão da perícia. E quais foram as grandes irregularidades? 3 principais. Os peritos afirmaram, através desse relatório, que já foi juntado ontem à ação que corre na quarta vara empresarial. E então, foi-se identificado pelos peritos em reunião com a CEO financeira Cátia dos Santos. Foram informados que a SAF do Vasco possuía apenas uma conta bancária. Então, a Cátia dos Santos, essa mesma Cátia que pediu demissão anteontem, informou aos peritos que havia apenas uma conta bancária. Uma conta bancária, mas através da análise de documentos, verificou a existência de pelo menos mais uma. Então, ou seja, a Kátia, que era diretora financeira, disse que havia uma conta. Porém, os peritos identificaram pelo menos mais uma conta. O pagamento do primeiro aporte de 120 milhões foi feito entre as 2 contas pertencentes ao CNPJ da empresa. Por quê? Por quê? E não à toa o Pedrinho disse, né? Até mesmo quando ele foi perguntado na última terça-feira, na audiência pública que ocorreu em São Januário, ele se questionou. Engraçado, o Lúcio Barbosa pede demissão após algumas coisas que vinham acontecendo. Ele até alega, né, após a perícia ter ido ao escritório, salvo engano. Então é esquisito. Por que será que o Lúcio Barbosa e Cátia dos Santos pediram demissão? Para não serem entrevistados? Para não serem investigados? Coisas estranhas que acontecem no Vasco. Outro ponto importante identificado pelos peritos, o empréstimo à empresa norte-americana. A perícia solicitou os documentos de transferência envolvendo o Vasco da Gama SAF e as empresas da 777 Partners, chamadas Intercompany, e foi divulgado, realmente identificado, um empréstimo em novembro de 2022, sendo que, é importante frisar a vocês, em setembro o Vasco recebeu 120 milhões do grupo norte-americano em forma de aporte. 2 meses depois, em novembro, o Vasco emprestava 26 milhões para o grupo norte-americano, uma empresa do grupo norte-americano. Esse empréstimo virou muita polêmica, mas foi alegado que seria um empréstimo benéfico ao Vasco da Gama. Por quê? Porque o Vasco da Gama, através dos juros, conseguiria receber um valor a mais do que lhe foi emprestado, e o empréstimo seria pago em 2 parcelas rápidas, tiro curto. Mas não foi. O empréstimo, ao invés de ser pago em 2 parcelas, foi pago em 12 parcelas e não houve juros, não houve correção. Então o Vasco saiu, no caso, não saiu beneficiado. Diz assim o relatório: uma empresa que teria a responsabilidade de investir na SAF, ao contrário disso, toma empréstimo no valor de 5 milhões de dólares com a mesma, sob alegação de ganho financeiro. Ou seja, a 777 alegou que o Vasco ganharia financeiramente, o qual se verificou que não ocorreu. Faz o pagamento realizado de forma parcelada e o não pagamento respectivos juros.
não foi verificado o correto acerto dos juros mensais de 1,2% ao mês, muito menos das penalidades devidas em razão do atraso do pagamento, que é juros de mora também de 1% ao mês, que o contrato assinado foi de pagamento em 2 meses, isso foi pago em 12 meses. E o último ponto, que no caso foi com relação ao presidente Jorge Salgado, ao ex-presidente Jorge Salgado, que pegou do Vasco da Gama 4.740.000 reais. Isso é o que constou no balanço, mas foi verificado no relatório que em setembro de 2022 o valor que ele pegou foi de 5.052.000 reais, ou seja, 312 mil reais a mais. Divulgou um valor no balanço, mas ele colocou mais grana no bolso. Por que isso? Errou nos números, Jorge Salgado? Se errou nos números, eu quero entender o que está acontecendo. Então tudo isso foi divulgado nesse relatório, é uma situação muito complicada e o grupo norte-americano se manifestou nestas últimas horas. Informações é a seguinte em nota, olha só que loucura. Eles tentando sempre se fazerem de pobre coitado. A 777 recebeu com perplexidade a notícia de que foi apresentado pela empresa SWOT Global Consulting um relatório pericial preliminar no âmbito de cautelar pré-arbitral proposta pelo Vasco contra a SAF 777 Carioca. Primeiro, considerando que a competência para julgar a disputa é da arbitragem, não há qualquer cabimento dessa prova ser produzida na Justiça Estadual, tem somente competência precária para julgar a liminar. Não à toa, o Vasco não pediu inicialmente essa prova em seu requerimento, tendo ela sido determinada de ofício, sem justificativa alguma, pelo juiz da 4ª Vara Empresarial, o que é objeto do recurso da 777. Ainda que a prova pudesse ser produzida no judiciário, não há dúvida de que ela deveria observar as regras procedimentais básicas aplicáveis às perícias, em que a prova é produzida a partir de quesitos apresentados pelas partes, e após o juiz homologar os honorários periciais, neste caso, a SWOT simplesmente apresentou um relatório preliminar, figura inexistente no direito brasileiro, sem as partes terem apresentado qualquer quesito. A SWOT, na ânsia de justificar os honorários periciais exorbitantes propostos na ação, cerca de 3 milhões, um valor totalmente afastado da realidade, acaba por apresentar um relatório preliminar sem se dar o trabalho de verificar supostas evidências apresentadas e misturando a figura da SAF, companhia da 777 Carioca Acionista Controladora. É constante a mistura dos conceitos, que são bastante básicos, o que evidencia o caráter imprestável do relatório preliminar. É realmente absurdo. E ainda segue. Relatório preliminar preparado às pressas e sem a ciência da 777 Carioca, comete erros crassos. Exemplo disso é ao contestar os pagamentos feitos pela SAF ao presidente Salgado, ignorando que, se não fosse pelos empréstimos que ele fez ao Vasco durante seu mandato para pagamento de salários dos fornecedores, o clube teria seguramente fechado as portas. Esse é somente um exemplo de muitos e que fazem a 77 questionar o relatório e os interesses por trás da sua elaboração. Cara, volto a repetir, é muito estranho esse tom do Salgado sempre defender o grupo norte-americano, através de notas no Twitter, e o grupo norte-americano agora defender o Salgado. Gente, isso é errado. Não podemos achar isso normal. Foi divulgado no balanço um valor que o Jorge Salgado pegou, e ele pegou 300 mil reais a mais, gente. Isso não é normal. E o pior é o grupo norte-americano tentar ainda defender o Jorge Salgado em nota. Isso é muito estranho. E ainda segue. A 777 segue plenamente confiante que será reconhecido o absurdo da liminar dada em favor do Vasco, que está causando danos irreversíveis a Vasco da Gama SAF e todo o mercado de SAF do país. Não está causando dano irreversível porcaria nenhuma. Dano irreversível foi o que o grupo norte-americano vinha causando ao Vasco da Gama nestes últimos anos. Mais uma vergonha, mais uma nota ridícula feita pelo grupo norte-americano, que realmente faz com que o torcedor vascaíno tenha plena convicção de que hoje o caminho mais correto para o Vasco é se afastar o máximo que pode da 777 Partners. Defender Jorge Salgado é realmente o cúmulo do absurdo. Mas enfim, a gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante. Já já estaremos de volta, é claro, com o nosso Boa Noite Gigante e contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.